Fernando já fez aí vários alertas sobre o verão, é isso, né? A estação começou e durante esse período os ambientes ficam mais abafados, as piscinas ficam cheias e isso pode favorecer o surgimento da temida conjuntivite. É isso mesmo, aquela irritação nos olhos que pode durar até 10 dias. Eu vou conversar ao vivo agora sobre esse assunto com o oftalmologista do Instituto Pan-Americano da Visão, Ricardo Antônio Pereira, doutor que está conectado aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. É um prazer estar novamente aqui com vocês, tentando passar um pouquinho do conhecimento daquilo que a gente possa ajudar as pessoas. Muito bom dia. Ótimo dia, doutor. É importante, né, a gente fazer esse alerta, principalmente durante esse período. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o básico, né? O que é essa conjuntivite? Quando a gente precisa saber primeiro a anatomia do olho, né? Coisa simples. Digitais da pálpebra tem o olho, e o olho é revestido por uma membrana branca que reveste a esclera. Essa membrana branca que reveste a esclera nós chamamos de conjuntiva. A conjuntiva nada mais é do que uma película, né, que protege o olho da entrada de germes, de qualquer outra situação. No meio do olho você tem a córnea. Então, você tem a córnea que é redondinha e em 360 graus corre a conjuntiva que reveste também o fundo de saco. A inflamação da conjuntiva nós chamamos de conjuntivite. É uma doença que muito mais frequente do que a gente pensa, responsável por em torno de 60% das urgências de qualquer pronto-socorro oftalmológico, e ela ocorre exatamente pelo fato de ela estar mais exposta e de receber toda a carga tóxica ou bacteriana que porventura possa ocorrer em várias situações. Então a conjuntivite nada mais é do que a antiga bonitinha. No passado, quando a gente era menino, a gente usava esse termo, bonitinha. A criança acordava com os olhos remelados, né, muita secreção. Nós chamamos isso de bonitinha na época bem tenra, né? Hoje não, hoje é a conjuntivite, que tem várias formas de conjuntivite. Certo. E no verão, realmente, os riscos aumentam? O que acontece para que a gente veja a maior prevalência dessa doença, desse problema nas pessoas? Na verdade, o verão, no começo do verão, ela aumenta, principalmente pelo fato das chuvas e do mofo, né? O mofo piora um pouquinho a situação. E no inverno é que normalmente a nossa incidência, ou talvez um pouco maior, seja no inverno, quando começa o frio. Aí que você tem as conjuntivites um pouquinho mais demoradas. Na época do verão, ela tem uma incidência um pouquinho maior por causa dos pólens, né? Os pólens são um veículo importante da conjuntivite alérgica. Então, são situações distintas. No inverno, você teria uma incidência maior de conjuntivite viróticas e bacterianas. No verão, você teria uma incidência maior das conjuntivites bacterianas e das conjuntivites alérgicas, que ocorrem mais precisamente nessa época agora. Certo. E a conjuntivite, a gente sabe que ela causa um incômodo muito grande, né? Mas essa doença, ela pode, de alguma forma, evoluir para alguma outra doença mais grave ou não? Esse incômodo vem e ele vai passar e fica por isso mesmo sempre? Boa pergunta. Wilker, a conjuntivite, a grande maioria das conjuntivites, elas são autolimitadas. Se você não fizer nada, só limpar o olho, a grande maioria delas vão curar. Mas elas deixam um desconforto muito grande e elas passam de pessoa para pessoas, quando infecciosas, principalmente na fase viral, elas passam com muita facilidade. E isso incapacita você por alguns dias de trabalho, um desconforto imenso, uma série de contingências que a gente precisa segurar. O tratamento da conjuntivite é importante, primeiro, para você não disseminar essa doença, né, e incomodar outras pessoas. Depois, porque em alguns poucos casos, elas podem deixar consequências graves. A córnea ela é revestida por uma camada que se chama epitélio. O epitélio íntegro está tudo bem, mas se você tiver uma conjuntivite, tiver um epitélio da córnea lesado, você pode ter uma doença grave, que chama ceratite infecciosa. Fora isso, tem algumas conjuntivites viróticas que podem deixar sequelas que permanecem por muitos e muitos anos, baixando a visão de maneira importante. Já tem algumas formas de tratamento para essas conjuntivites viróticas, para o resultado delas, mas elas acabam trazendo uma perda de visual bastante importante
para alguns pacientes. Então, na sua grande maioria, as conjuntivites não trazem muita repercussão, de forma alguma. Mas alguns casos que se complicam, eles complicam bem e você pode ter sequelas importantes quanto a isso aí, né? Então não vamos arriscar, né? Vamos evitar. E como que acontece essa contaminação, doutor? Depende do tipo de conjuntivite, né? Então, se você está falando em contaminação, nós estamos falando em bacteriana e virótica. A conjuntivite virótica, ela ocorre, assim como a bacteriana, o maior veículo de transmissão são as mãos. Você pega numa maçaneta de alguém que já coçou o olho, você pega num utensílio doméstico que alguém já coçou o olho, e coçar os olhos e levar a mão aos olhos é o hábito mais frequente de qualquer ser humano. Toda vez que você leva a mão aos olhos, você acaba trazendo uma quantidade importante de bactérias ou de vírus. Você há de convir que nós não temos um hábito saudável que deveríamos criar sempre que a gente chega de casa, da rua, sempre que a gente chega a um local, é lavar as mãos. As mãos são os principais vetores de contaminação de tudo isso aí. É óbvio que uma aproximação demasiada, né, um beijo, um abraço, coisas parecidas podem trazer, assim como você também as conjuntivites de contato sexual que podem acontecer. Mas, via de regra, as mãos são os principais responsáveis. Vírus no ar, essas coisas, elas não são assim transmissíveis, o vírus não sai. O que sai são as partículas de Flieger naquele paciente que pode trazer uma contaminação. Mas o mais frequente são as mãos. As mãos é que são o nosso grande problema, que nós devemos trabalhar muito. Chegar em casa, lavar a mão, qualquer coisa, lavar a mão. Nós temos que criar esse hábito. Esse hábito melhora muito a nossa situação. Então vamos fazer aí esse exercício, né, de melhorar esse hábito aí, que a gente na pandemia falou muito, agora a gente deu uma esquecida, né, mas é fundamental para evitar várias doenças, inclusive a conjuntivite. O senhor está falando aí sobre os jeitos, né, os tipos de conjuntivite que existem. Os sintomas, eles variam também ou não? Variam bastante. Agora, recentemente, na doença do Covid, havia uma forma de conjuntivite, sim, uma conjuntivite passageira, rápida, com muito lacrimejamento, mas as conjuntivites viróticas, elas têm um período limitado em torno de 15 dias, e elas deixam muito sintoma, muita descarga aquosa e descarga mucosa também. As conjuntivites bacterianas, basicamente, é uma descarga mucosa, né? Muco, secreção, a chamada remela, que a pessoa vê no cantinho interno do olho. Mas, por conseguinte, você tem uma inflamação completa do olho. Podem ser bilaterais ou unilateral. A forma bilateral é a forma mais comum, mas ela pode ocorrer também em um só olho. As conjuntivites alérgicas, em geral, são os dois lados. E tem uma forma de conjuntivite que muita gente classifica como alérgica, e eu discordo disso, que é a conjuntivite tóxica, que é aquela mais frequentemente nas mulheres, que usam demais produtos ao redor dos olhos, muito próximo aos olhos. Então, a pálpebra, ela exerce uma movimentação 24 horas do dia, mesmo dormindo, a pálpebra ainda tem movimentação. E quando você passa um produto muito próximo ao bordo dos cílios, no bordo palpebral, o olho ele tem uma certa pressão negativa, ele puxa muita coisa para dentro do olho. Então, lápis, esses pincéis, essas coisas todas, protetor solar que passa muito próximo aos olhos, acabam trazendo uma conjuntivite que nós chamamos de conjuntivite tóxica. Ela é simples, ela melhora com muita rapidez, mas ela pode ser porta de entrada de uma conjuntivite bacteriana, já que dentro do nosso olho existem muitas bactérias que vivem ali de maneira harmônica, né? Se você cria condição para conjuntivite, secretando mais muco, aí você piora essa situação. Então, qual que é a recomendação, então, para essas mulheres que usam maquiagem, que dificilmente elas vão deixar de usar? Quais cuidados elas podem tomar para evitar, então, essa conjuntivite aí que é causada por causa desses produtos que a gente passa? A primeira coisa é não passar tão próximo aos olhos, né? A segunda coisa é não passar tanto. Porque, às vezes, você vai examinar uma paciente dessa, Wilker, ela está ali, aquele mundo de pigmento, e aquilo acaba entrando dentro do olho. Quando aquilo entra dentro do olho, ele é fagocitado por algumas células ali. E mais tarde isso vai ter que sair. Isso vai ter que ser jogado para fora. E aí é a hora que ocorrem as conjuntivites também. Então, primeiro, diminuir essa quantidade, diminuir a frequência.
escolher produtos menos tóxicos. Às vezes você vai a essas lojas e as lojas dizem assim, esse produto é não alergênico. Não existe nada não alergênico. Existem coisas menos alergênicas, mas todas podem causar alergia e todas podem causar toxicidade. Então, é deixar para usar em situações mais especiais e deixar para usar uma quantidade menor e afastar um pouquinho dos olhos, não usar com tanta proximidade. Tá certo. E como que a gente faz para tratar? Se eu tenho ali o diagnóstico da conjuntivite, eu posso ir na farmácia pedir um remédio específico? O que a gente tem que fazer? Ou é necessário procurar, em todos os casos, um oftalmologista? Wilker, essa pergunta sua é muito interessante, muito. A primeira coisa, quando você tem uma conjuntivite, é saber como é que você sabe que você está com a conjuntivite. Os olhos ficam vermelhos e começam a secretar. Existe uma forma de conjuntivite que a gente fala que é uma conjuntivite de refluxo, que é muito frequente nas crianças. É o seguinte, a via lacrimal, ela está no canto interno dos olhos. A nossa lágrima desce pelo canto interno. Se você tiver uma rinite, uma inflamação da mucosa nasal, essa lágrima vai descer e ela vai ter um impedimento de seguir o seu caminho. Isso faz com que ela volte para dentro do olho. Voltando para dentro do olho, ela tem ali um excesso de lágrima, de muco, e condições boas para a procriação bacteriana. Então, naqueles pacientes que estiverem gripados, o ideal é o paciente limpar o nariz e manter a mucosa nasal limpa. Nas conjuntivites viróticas, o tratamento é basicamente higienização, com compressas frias, colírios lacrimais de lubrificação ocular gelados, porque ela é autolimitada. Na verdade, as bacterianas também, em quase toda a sua totalidade, é limitada. Mas as bacterianas você precisa de antibiótico. E você indo à farmácia, dificilmente você vai conseguir, ou impossivelmente você vai conseguir comprar um colírio de antibiótico, porque ele precisa de receita médica. Agora, para a gente diagnosticar e dizer ao paciente que tipo de conjuntivite que ele está tendo, não adianta, porque o problema é muito maior do que a gente pensa, porque a conjuntivite, ela simula outras doenças. Ela simula o glaucoma de ângulo fechado, ela simula as úlceras de córnea, ela simula as uveites, ela simula uma série de outras doenças que você precisa fazer o diagnóstico diferencial. Então, muitas das vezes, você fala assim, eu vou tratar a minha conjuntivite, mas aquilo é conjuntivite? Aí é que é o problema. O diagnóstico de conjuntivite é o mais simples possível, mas ele pode estar encobrindo uma outra situação ali, que às vezes você pensa que é conjuntivite. Há cerca de uns 15 dias eu recebi uma senhora que estava em tratamento de conjuntivite bilateral há cerca de 20 dias, e, no entanto, ela tinha uma crise de glaucoma de ângulo fechado, agudo, uma crise grave, e sendo tratada com conjuntivite em casa mesmo. Ela até tinha conseguido comprar o antibiótico. Mas era uma doença completamente diferente e isso trouxe sequelas graves para ela. Isso não é frequente, mas existe e pode acontecer com a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a conjuntivite pode simular outras doenças. Se você não tratar a tempo, você vai ter problemas maiores, né? Então tá feito o alerta, doutor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tanta informação e conhecimento importante para quem está em casa, que o pessoal consiga se cuidar e se proteger, cuidar da saúde dos olhos, né, que a gente sabe que é tão importante. Quando a gente começa a perder a visão, que a gente percebe, né, o quanto ela é importante. Então a gente precisa, sim, se atentar a isso. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, Wilker. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Eu que agradeço. Feliz Tchau, ano tchau. novo para todos nós aí. É isso aí. Feliz ano novo para o senhor também. Até breve. Tchau, Obrigado. tchau.